Então, eles revelam, dão visibilidade à enorme violência que esses governos praticam sobre esses povos, mas todos os povos, todos os grupamentos sociais que não se colocam identificado com o modo de ser branco, hétero, cristão, e etc, etc. Então, essas necropolíticas, as políticas de morte que já haviam em curso, com o Covid-19 se exacerbam. E as decisões políticas vão deixar esses grupos muito mais vulneráveis. Grupos de trabalhadores, grupos das pessoas que moram nas comunidades, muito mais vulneráveis. Então, isso é um produto do liberalismo econômico, né? É um produto da sociedade que nós vivemos, que vem com essa produção e, no momento do Covid, isso se exacerba. Então, essa é uma questão importante de nós procurarmos discutir, porque hoje no Brasil, por exemplo, o que está em debate é justamente isso. Apesar das pessoas dizerem que não há uma contradição entre a defesa da saúde, da vida e a defesa da economia, mas, na verdade, o que o regime está colocando é justamente essa contradição. E caberia ao Estado, para defender a vida, fazer o que alguns governos estão fazendo, né? Que é, como o governo da Argentina, como o governo da Venezuela, garantir renda suficiente às pessoas, o tempo necessário para se isolarem socialmente e deixar a onda epidêmica passar e retornar em absoluta segurança ou em mais segurança para o meio social. Então, essa renda ela é destinada não só a trabalhadores, mas também ao pequeno empresário, ao médio empresário, que precisa de recursos para a continuidade da sua atividade posterior à epidemia. Então, isso significa colocar o Estado e os recursos existentes no Estado a serviço da defesa da vida. E essa é a grande questão no Brasil hoje, né? Então, quando a gente vai para o cotidiano, então, o nosso cotidiano, né, das práticas em saúde, das práticas com a população indígena, esse cotidiano ele precisa refletir uma questão de princípio, que é a defesa da vida, independente de qual vida que seja, né? E aí, no caso da relação com os indígenas, algumas questões me parece que são importantes, né? A primeira questão é que no Brasil é uma coisa muito interessante, né? Que o Viveiro de Castro, eu estava ouvindo ele uma vez, e ele disse o seguinte, que a Constituição brasileira, 1988, pela primeira vez, o indígena brasileiro foi autorizado a ser indígena, porque até então ele não tinha o direito de ser indígena. Por quê? A política indigenista até 88, ela reconhecia o indígena como um estado de civilização inferior ao branco. E que a política indigenista ela era uma política desenvolvida para o desenvolvimento do indígena até chegar a uma condição cultural, a qual o branco está inserido, ou seja, ele era visto como uma etapa do desenvolvimento e não como um povo que se constituía como povo, com identidade própria, modo de vida próprio, cultura própria, e que isso era a sua vida, a sua existência, e deveria ser respeitado, e tinha esse direito, e deveria ser, inclusive, protegido, né? A Constituição de 88, ela consagrou isso, esse reconhecimento do indígena como povo, como cultura, como civilização, com pertencimento a
a essa multiplicidade que deve ser a nossa sociedade, que deveria ser protegido pelo Estado. O que nós vivemos hoje? O que nós vivemos hoje no Brasil é justamente um retorno e um retrocesso à Constituição de 1988. As políticas, elas são políticas contra o povo indígena. Assim como é contra o LGBT, assim como é racista, né? Assim como é contra a população de rua, etc. Então, nós precisamos ter clareza do momento em que nós estamos vivendo nesse sentido. Então, é preciso a gente olhar as práticas de saúde indígena junto aos indígenas. Nós precisamos observá-la com muita delicadeza, porque quem sabe do indígena é o indígena. Nós temos que compreender, por mais formação que nós temos, quando nós estamos diante do indígena, nós somos aprendizes e ele é o mestre, ele que vai me dizer como eu posso ajudá-lo, porque ele é que sabe da sua vida, ele que sabe da sua existência, ele que sabe da sua subjetividade, da sua cultura, os seus desejos. Então, os parâmetros de reconhecimento do indígena são diferentes dos parâmetros de reconhecimento de uma outra pessoa que eu vou lidar, por exemplo, com o tema da psicologia, ou da medicina, ou da antropologia, ou qualquer coisa. Então, essa delicadeza na relação, ela é algo absolutamente importante, né? Nós temos que sair da nossa soberba de técnicos e encontrarmos no indígena o mestre, nosso mestre, o qual nós vamos aprender, e aprender, inclusive, a ajudá-lo. Aprender com ele. Isso eu acho que é absolutamente fundamental. Eu fico pensando, por exemplo, como lidar com a questão de saúde mental com o indígena. Porque o delírio, a produção delirante no indígena pode não ser uma questão de um transtorno como nós entendemos no branco. Tem um livro muito interessante, escrito inclusive por um amigo meu, que esteve imerso nas populações indígenas na Amazônia, chama Psicotrópicos, que ele fala do uso de plantas medicinais alucinógenas pelos indígenas. E que se os rituais fossem um ritual aqui na cidade, eles seriam todos presos, internados em manicômios, mas eram rituais absolutamente associados à sua natureza. Então, os parâmetros da psicologia que nós aprendemos muitas vezes não vão servir para lidar com o indígena. Então, quais são os parâmetros psicológicos para lidar com o indígena? Ele vai nos ensinar. Por isso a delicadeza na relação. Sabe? Assim como num tempo passado, né, as pessoas que deliravam eram entendidas como pessoas, divindades, que tinham capacidade de conversar com os deuses, porque o louco é uma invenção humana do século XVII para o século XVIII para o XIX. A loucura é uma invenção da medicina. Até então, era algo da natureza. Primeiro, divindades, depois, demônios, mas algo da natureza. Quando a psiquiatria toma a loucura como objeto científico, é que ela declara que é uma doença, então cria-se a loucura. Ela é inventada, né? Por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, eu acho que essa questão, né? Essa delicadeza no trato com o indígena, saber que nós somos aprendizes na relação com eles, tentar compor com essa delicadeza, eu acho algo
vamos dizer assim, que pode direcionar a nossa prática, né? Pode direcionar nossas análises, nossas observações. Então, nós temos, já terminando, né, para não alongar muito, nós temos duas dimensões importantes assim, de reflexões. Né? Uma primeira, que é o momento que a gente vive. Como enfrentar as políticas de morte, as necropolíticas vigentes, né? E enfrentar com políticas de produção de vida. Esse é um primeiro aspecto. Né? E segundo, como lidar no cotidiano, na relação, no encontro com o indígena. Como operar essa delicadeza do encontro e compor, né, com aquilo que ele tem, aquele tudo que ele tem para nos ensinar, e que vai nos tornar muito mais potentes para cuidar, muito mais potentes para proteger, muito mais potentes para ajudá-los. Né? Então, eu queria lançar algumas reflexões que não vão fechar um pensamento, uma ideia, ou concluir nada, mas é para fazer parte do nosso debate. Valeu, gente. Opa, muito obrigado, Túlio. Muito Obrigado. interessante a fala, né? Provocação. Vai daí, Evan, comentar alguma coisa? Não, só eu acho que é um momento de o pessoal deve estar aí já com questões, com perguntas, né? Que se tiver, eu acho que já vai mandando aqui no chat também, que a gente consegue organizar blocos, né? De 3 perguntas, 3 comentários, que a gente possa animar depois um debate, né? Tanta coisa já, então a Ana já trouxe algumas coisas, o Túlio trouxe esse debate da necropolítica, que é super importante, né, para a atualidade, para um debate, inclusive, de América Latina. Acho que, enfim, a gente passa a próxima fala já para o Ramadier, né? E já deixo avisado que, assim, é só mandar mensagem aqui e a gente vai organizando as perguntas para depois a gente segue a conversa, né? Tá bem. Tudo bem, Ramadier? Pode ser? Eu vou só pegar rapidinho aqui, Álvaro, e aproveitando a provocação do Túlio, assim, para falar alguma coisa, é porque eu acho que a gente vem falando muito sobre esse conceito de diferença, né? De estar atento às diferenças. É uma provocação para deixar no ar. E vou fazer a leitura aqui do currículo do Ramadier. O Ramadier Uribe é indígena de Tinha Mapuche, da região de Chiloé, no Chile, psicólogo e cientista político, doutorando em Psicologia e Transformações Sociais na Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, onde realiza análises sobre o processo de colonização e descolonização na América Latina, que entrelaçam estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo na região. Trabalha também como analista político no Senado da República, com o senador Alejandro Navarro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Então, passo a palavra ao Ramadier. Muito obrigado pela presença de imediato. Obrigado. Peço desculpas porque o português é muito ruim. Então, vou falar em espanhol lento. Se me ocurre, soy psicólogo, pero mi ámbito de desempeño es fundamentalmente en ciencia política y también los estudios étnicos. Entonces, se me ocurre, estaba pensando en qué compartir con ustedes hoy día y se me ocurren